O lustre era tão grande que parecia um sol preso no teto. Cristais pendiam como gotas congeladas, refletindo dourado em taças finas e vestidos que não cabiam na realidade de quem lavava louça com água fria. No centro daquele salão, um tapete vermelho corria como um rio de sangue limpo, perfeito, silencioso, guiando convidados até um palco onde um painel gigantesco exibia o nome que todo mundo ali pronunciava com respeito: Augusto Valença, magnata. Dono de bancos, redes de hospital, construtoras, fundações filantrópicas. E, o mais importante, dono do tipo de influência que fazia pessoas sorrirem sem querer. E foi nesse lugar, nesse mundo proibido, que uma menina entrou. Ela não entrou andando como os outros. Ela entrou como quem pede desculpas só por existir. Pequena, magra, vestido simples demais para ser chamado de vestido, sapatos emprestados que apertavam, o cabelo preso com uma fita que já tinha visto dias melhores, e nas mãos, um envelope pardo. Ela olhou para o mar de gente elegante como se fosse um aquário e ela fosse o peixe errado. Atrás dela, um segurança já se movia. Ei, você não pode... Mas a menina não correu, não implorou, não chorou. Ela caminhou, passos curtos, firmes, como se cada passo tivesse sido treinado em silêncio durante anos. No bolso do vestido, algo vibrava, o celular velho que mal segurava a carga. E ela respirou fundo porque sabia que se falhasse ali, não era só ela que perderia, era alguém em uma cama, alguém esperando. No palco, Augusto Valença sorria para fotos, abraçando políticos e celebridades, recebendo aplausos por doar milhões. Milhões que na vida real nunca tinham cheiro de pão quente nem de remédio comprado com moeda contada. A menina parou na beira do tapete vermelho e a música ambiente pareceu ficar mais baixa. Como se o salão, por um segundo, percebesse que aquela presença não combinava com a decoração. Ela ergueu o envelope e pediu com a voz limpa de quem não tem tempo para tremor: Eu preciso falar com o Sr. Augusto Valença. Agora. O salão inteiro virou o rosto, e o mundo da elite, por um instante, encarou a pobreza como se ela fosse uma mancha na toalha branca. Augusto Valença viu a menina e riu. Mas não foi um riso de alegria. Foi um riso de quem se diverte com a ousadia dos fracos. Ele se inclinou para o microfone, ainda com a taça na mão, e falou como quem dá um show. Quem deixou entrar? Uma criança. Algumas risadas surgiram, tímidas. Outras vieram mais soltas, como se estivessem esperando alguém autorizar a crueldade. A menina não abaixou o envelope. Eu vim entregar isso ao senhor, é importante. Augusto apertou os olhos, como se estivesse avaliando um objeto estranho. Importante? Para quem? Para você? Ele desceu 2 degraus do palco, não porque precisava, mas porque queria que todo mundo visse. Queria que o salão tivesse a cena inteira. Ele estendeu a mão, mas não para pegar o envelope, para examinar a menina como quem olha um produto barato. Qual é seu nome? Lia. Lia, ele repetiu, saboreando como se o nome fosse pequeno demais. E quem é você, Lia? Filha de quem? Você está perdida? Isso aqui é uma festa beneficente, querida. Não é fila do posto de saúde. A menina engoliu seco. Eu não vim pedir comida. Ah, não? Augusto sorriu alto o suficiente para que todos ouvissem. Veio pedir o quê, então? Um emprego? Uma selfie? Uma migalha do meu tempo? Algumas pessoas riram de novo, e a menina sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Eu vim pedir uma tradução. Augusto pareceu se divertir ainda mais. Tradução? Ele pegou o envelope com 2 dedos, como se fosse sujo, abriu ali mesmo, teatral, diante do público, e puxou de dentro. Uma folha antiga, amarelada, escrita com símbolos que pareciam letras, mas não eram letras de português, nem de inglês, nem de nada que alguém ali reconhecesse. Era um texto inteiro, linhas e mais linhas, com sinais estranhos, alguns parecendo marcas antigas, outros como caracteres de um idioma esquecido. O salão murmurou, curioso. Augusto levantou a folha bem alto. Olha isso, ele falou, como se estivesse segurando uma piada. Isso aqui é o quê? Magia? Feitiço?
Receita de bolo? A menina respondeu firme. Eu preciso saber o que está escrito aí. Augusto riu de novo. E aí, como todo homem poderoso que se acha intocável, decidiu transformar aquilo em espetáculo. Ele apontou a folha para os convidados. Atenção, atenção. Temos aqui um desafio cultural. Ele olhou para Lia. Quer um favor? Quer um milagre? Quer que eu te ajude? A menina assentiu, respirando curto. Então Augusto abriu os braços grandioso. Te dou 1 milhão se você traduzir isso. Aqui, agora. O salão explodiu em reação. Alguns, uau! Alguns riram. Outros filmaram. O magnata continuou. Isso mesmo, 1 milhão. Se você conseguir dizer o que está escrito nessa folha de nada. Porque, sinceramente, menina, você parece ter vindo aqui com um papel de doido, achando que vai me comover. Ele se aproximou dela e abaixou o tom, mas ainda audível. Você sabe quanto vale 1 milhão? Lia respondeu sem piscar. Eu sei quanto vale uma vida. Essa frase cortou o salão como uma lâmina invisível. Por um segundo ninguém riu. Mas Augusto, incomodado por sentir qualquer coisa parecida com culpa, recuperou o controle com sarcasmo. Que dramática. Tá vendo? Novela. Ele ergueu a folha de novo. Então vai, Lia. Traduz. Se não traduzir, vai embora. E, por favor, alguém tire essa criança daqui antes que ela derrube champanhe nos bilionários. Lia apertou o envelope vazio contra o peito. O papel antigo tremia na mão do magnata. E, de repente, um detalhe passou despercebido por quase todo mundo. No canto inferior da folha havia um símbolo desenhado à mão. Não era letra, não era assinatura. Era como um selo, um círculo com um traço no meio, e ao redor, 3 pequenas marcas como se fossem garras. Lia olhou para aquele símbolo e sentiu o estômago afundar, porque ela já tinha visto aquilo antes, em um lugar onde não existiam lustres, em um lugar onde o cheiro era de hospital e álcool e a luz era branca demais. No pulso de alguém, uma tatuagem antiga, desbotada, a mesma marca. Lia falou quase num sussurro. O senhor sabe o que é esse símbolo? Augusto riu, achando que era mais uma tentativa infantil de assustá-lo. Claro, é o símbolo do me dá dinheiro porque eu sou pobre. Alguns risos voltaram, e aí ele fez o erro que homens poderosos fazem quando acreditam que nada alcança suas costas. Ele entregou a folha a um dos assessores. Chama alguém. Qualquer professor metido a intelectual. Quero ver a cara deles. Quero me divertir. A menina ergueu a voz. Não, tem que ser alguém que não tenha medo. Augusto arqueou a sobrancelha. Medo? De um papel? Lia respirou fundo e falou, com uma maturidade que não combinava com a idade. Medo do que esse papel pode provar. O salão ficou mais quieto. Só o barulho de taças e passos. Augusto sorriu, só que agora era um sorriso duro. Provar... O que, Lia? Ela apontou para o papel. Que alguém mentiu por muitos anos, e que o senhor... Talvez não seja quem pensa que é. O magnata riu, mas foi um riso diferente, um riso que tentava abafar um incômodo interno. Eu não sou quem eu penso que sou? Tá, vamos fazer assim, então. Se você traduz, você leva 1 milhão. Se não traduz, você sai daqui e nunca mais chega perto do meu nome. Lia assentiu. Eu só preciso de tempo. Augusto abriu os braços teatral. Tempo é dinheiro, querida, e eu tenho muito dos dois, mas hoje eu quero ver você fracassar. O assessor voltou com um homem de terno bege e óculos caros. Professor universitário, segundo ele. O professor pegou a folha, ajustou os óculos, analisou. Isso parece... Ele hesitou. Augusto já se divertia. Parece o quê, professor? O homem molhou os lábios. Parece uma mistura. Não é um idioma moderno, pode ser um código baseado em talvez, né? Augusto cortou. Vai, traduz aí. 1 milhão. Tá esperando o quê? Inspiração divina? O professor suou. Preciso de referências, um dicionário, tempo. Isso pode ser nada, Augusto disse. Pode ser a brincadeira de uma criança. Lia olhou para o professor com urgência. O senhor já viu esse símbolo?
O professor estreitou os olhos. Esse selo, eu já vi algo parecido em documentos da Europa Oriental, muito antigo. Mas não tenho certeza. Europa Oriental. Essa palavra caiu dentro de Lia como uma pedra. Ela respirou e falou rápido. Então tem alguém que sabe. Augusto gargalhou. Claro, sempre tem alguém que sabe. O mundo tá cheio de gente que diz que sabe, mas você não sabe. Lia fechou os olhos por um segundo. E do nada, ela tirou do bolso o celular velho, abriu uma galeria de fotos e mostrou ao professor. Uma foto de um braço magro, com a pele marcada por agulhas de hospital. E no pulso, a mesma marca. O professor ficou pálido. Onde você tirou isso? Lia respondeu. Do meu avô. Augusto travou por meio segundo, quase imperceptível. Seu avô? Ele repetiu. Lia virou o celular para Augusto também, e falou baixo, como se cada palavra fosse um peso. Ele tá morrendo. Silêncio. A música parecia distante. Augusto forçou um riso. E daí? Você acha que eu vou fazer caridade emocional agora? Eu já doei milhões hoje. Lia não respondeu. Ela só disse. Ele disse que, se eu conseguisse chegar até o senhor com esse papel, o senhor ia entender. Augusto apertou a taça com força. O professor pigarreou. Eu preciso levar isso para alguém, um especialista em línguas antigas. Eu conheço uma pessoa, mas não é uma pessoa fácil. Augusto deu de ombros. Leva, mas eu quero o show. Quero o resultado. Quero ver a derrota. Lia perguntou firme. Quem? O professor hesitou, como se tivesse medo de dizer o nome. Irmã Madalena. Freira? Augusto zombou. O professor ignorou. Ela vive num convento antigo, fora da cidade. Ela trabalhou com arquivos históricos durante décadas e ela não gosta de gente como vocês. Augusto sorriu provocando. Então ela vai amar conhecer uma criança pedinte e um magnata que banca o prêmio. Lia encarou Augusto com uma calma assustadora. Não é um prêmio, é um resgate. O magnata deu um passo mais perto dela, os olhos estreitos. Você tá me ameaçando, Lia? A menina respondeu. Eu tô te avisando. A Folha saiu do salão com o professor, sob escolta de seguranças, porque Augusto não queria perder seu brinquedo. Mas Lia não saiu. Ela ficou ali, na beira do tapete vermelho, enquanto convidados voltavam a fingir que nada tinha acontecido. E então, do fundo do salão, uma mulher apareceu. Era elegante, mas o rosto tinha algo que riqueza não escondia. Cansaço. Ela parou perto de Lia e falou baixo. Você é corajosa ou inconsequente. Lia olhou para ela. Quem é você? A mulher sorriu de canto, triste. Helena Valença, esposa dele. Lia sentiu um frio na barriga. Helena olhou para o palco, onde Augusto conversava como se nada tivesse acontecido. Você não devia estar aqui. Lia respondeu. Eu não vim por mim. Helena baixou o olhar para o envelope pardo que Lia ainda segurava vazio. Eu vi o símbolo. Lia travou. Você reconhece? Helena não respondeu com palavras. Ela só puxou a manga do vestido discretamente. No pulso, uma cicatriz antiga. E ao lado, um desenho quase apagado que parecia ter sido removido. Quase o mesmo símbolo. Quase. Helena falou. Algumas marcas, a gente tenta apagar, mas elas continuam. Por dentro. Lia engoliu seco. Meu avô disse que esse papel era a única coisa que podia impedir uma coisa pior. Helena fechou os olhos como se fosse atingida. Seu avô, qual o nome dele? Lia respondeu. Victor. O mundo parou por um instante dentro do rosto de Helena. A cor sumiu. Ela sussurrou. Não. E foi aí que Lia entendeu. O nome não era só um nome, era uma chave. Helena segurou o braço de Lia com urgência, ainda controlada para não chamar atenção. Escuta bem, se Augusto souber que você falou esse nome, ele vai destruir tudo. E não é força de expressão. Lia perguntou com a voz apertada. Então é verdade. Helena soltou devagar. Nada é simples com ele. Nunca foi.
Lia olhou para o palco. Ele vai rir. Até quando? Helena respondeu, quase sem som. Até o dia em que a verdade fizer ele sangrar por dentro. Na madrugada, o professor ligou. Lia atendeu no corredor do hotel. Sim, hotel, porque ninguém deixaria uma criança da rua voltar sozinha. Helena tinha dado um quarto simples e dito, fica aqui, por enquanto. A voz do professor tremia no telefone. Lia, aconteceu uma coisa. Você levou na freira? Levei. Ela olhou por 5 minutos e ficou em silêncio por 20. Depois ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. O quê? Ele engoliu seco. Ela disse, isso não é uma carta, é uma confissão. Lia sentiu o coração bater na garganta. E ela traduziu? Não, ela disse que não podia traduzir sem abrir um arquivo que ela jurou nunca mais tocar. Lia apertou o telefone. Que arquivo? O professor hesitou. Ela chamou de arquivo dos 3 selos. Lia sentiu a pele arrepiar. E por que não traduziu? O professor respirou, ofegante. Porque, antes de eu sair de lá, 2 homens chegaram. Quem? Não sei. Mas eram profissionais. Não eram ladrões comuns. Eles sabiam exatamente o que procurar. O professor baixou a voz. Eles tentaram pegar o papel. Lia gelou. Eles pegaram? Não. A irmã Madalena queimou uma cópia. Sim, ela tinha feito uma cópia. E guardou o original em outro lugar. Ela me deu uma coisa. O quê? O professor fez silêncio. Lia ouviu barulho de sirene ao fundo do telefone. Professor? Lia, estão me seguindo. O quê? Eu não devia ter ligado. Mas eu precisava te avisar. Isso virou grande. Grande demais. Onde você tá? Na estrada, indo pra cidade. Eu ia te entregar a coisa e mais... Um barulho de freada. Gritos. O telefone caiu. Professor? Som de impacto. Depois... silêncio. O coração de Lia parou. Ela ficou olhando para o celular como se a tela fosse uma boca que tinha engolido o ar do mundo. Atrás dela, no corredor, uma sombra passou. E uma voz masculina, calma demais, falou. Você é a Lia? Ela virou devagar. Um homem de terno preto, sem expressão. Outro atrás. E um terceiro mais distante, vigiando. Lia deu um passo para trás. Quem são vocês? O homem sorriu com a boca, mas não com os olhos. A gente só quer o papel. Lia segurou o celular com força, tentando parecer maior do que era. Eu não tenho. O homem inclinou a cabeça. Você tem. Ou sabe onde está. E foi aí que Lia percebeu. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o milhão. Era sobre aquilo que estava escrito. E sobre quem ia cair. Quando a tradução saísse, Helena apareceu no corredor como um trovão silencioso. Ela não gritou. Ela não correu. Ela só parou entre Lia e os homens, com a postura de quem já foi quebrada por dentro e decidiu que nunca mais seria fraca por fora. Ela é uma criança. O homem de terno preto sorriu. E crianças crescem e contam histórias. Helena respondeu com um olhar gelado. Se vocês encostarem nela, eu faço Augusto Valença virar notícia internacional. O homem riu, curto. O seu marido é a notícia. A senhora é só... Um detalhe. Helena não piscou. Eu sou a mulher que sabe onde ele enterrou os segredos. Silêncio. O homem analisou Helena por um segundo, como quem mede risco. E então ele falou. Vocês têm até amanhã. O papel vai aparecer. Ou alguém vai desaparecer. Eles foram embora como se estivessem saindo de um elevador. Sem pressa. Sem medo. Lia tremia. Helena segurou os ombros dela e falou baixo, firme. Escuta, não importa o que ele te prometeu. Não confia no Augusto. Lia chorou sem fazer som. Meu avô, ele só quer que eu entenda. Helena fechou os olhos e, quando abriu, havia água ali. O seu avô não quer só que você entenda. Ela sussurrou. Ele quer que você sobreviva. Lia levantou o rosto.
Você conhece meu avô de verdade? Helena respirou como se estivesse segurando uma dor há anos. Eu vi Victor uma vez, muito tempo atrás, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. O quê? Helena olhou para Lia como se visse nela um pedaço de passado. Ele disse, quando a verdade vier, ela vai vir pela boca de quem ninguém ouve. Ela encostou o dedo no peito de Lia. Você. Na manhã seguinte, um pacote apareceu na recepção do hotel, sem remetente, apenas uma fita vermelha. Dentro, um pendrive. E um bilhete curto escrito à mão. Não leia em voz alta, ele escuta. Lia e Helena se olharam. Helena conectou o pendrive no notebook. Um arquivo de áudio. A voz da irmã Madalena apareceu baixa como confissão. Se você está ouvindo isso, significa que eu falhei em proteger o arquivo, mas ainda posso proteger a verdade. Ela respirou. O texto está em um código antigo, usado por um grupo, que operava entre fronteiras, guerras e dinheiro. O símbolo dos 3 selos não é mito. Pausa. A tradução literal começa assim. Ao homem que roubou um nome, deixo o peso do sangue. Lia prendeu a respiração. Helena levou a mão à boca. A voz continuou. Você não nasceu, Valença. Você tomou o lugar de um Valença. O mundo caiu dentro do quarto. Lia sussurrou. Isso. Fala do Augusto? Helena não conseguiu responder. A voz da freira prosseguiu, e cada frase parecia uma pedra numa queda sem fim. Na noite do incêndio, 3 crianças foram tiradas. 2 morreram. Uma foi trocada. Helena começou a chorar, silenciosa. Lia sentiu o estômago virar. A voz da freira falhou por um segundo, como se até ela tivesse medo do que dizia. E então vem a parte que eu não consigo terminar em áudio, porque essa parte não é só passado. Lia tremeu. A freira continuou. Ele ainda deve, e eles ainda cobram. Silêncio. E então a última frase como uma faca. A menina é a prova, e a prova é a sentença. O áudio acabou. Lia ficou sem ar. Helena olhou para a porta do quarto como se esperasse alguém arrombá-la. Lia sussurrou. Eu sou a prova. Helena não respondeu. Ela apenas pegou o celular e ligou para Augusto Valença. E quando ele atendeu, a voz dela saiu como vidro quebrado. Augusto. A tradução começou. Do outro lado, houve um silêncio curto. E então, finalmente, a voz do magnata veio sem riso. Onde vocês estão? Helena respondeu. Longe o suficiente para você não mandar seus homens primeiro. Augusto respirou pesado. Helena, o que você fez? Ela respondeu, chorando e firme ao mesmo tempo. Eu não fiz nada. Ela olhou para Lia. Foi a verdade que decidiu aparecer. Augusto chegou ao hotel em menos de 1 hora. Não com guarda-costas comuns, com gente de olhar vazio. Quando entrou no quarto e viu Lia, o rosto dele mudou. Não era desprezo, era reconhecimento. Como se o cérebro dele tivesse puxado uma memória que ele tentou enterrar durante décadas. Lia ficou em pé, pequena, mas sem recuar. Augusto olhou para o pendrive e depois para Helena. Você ouviu? Helena respondeu. Ouvi o começo. Augusto engoliu seco. E pela primeira vez, o magnata que humilhava em público parecia um homem sem chão. Ele deu um passo até Lia bem devagar. Qual é o nome do seu avô? Lia respondeu. Victor. Augusto fechou os olhos como se alguém tivesse dado um soco nele por dentro. Quando abriu, havia algo estranho. Medo. Ele sussurrou. Ele tá vivo? Lia respondeu. Tá. Morrendo. E ele disse que você devia pagar. Augusto riu uma vez, mas foi um riso quebrado. Pagar? Ele olhou para o papel antigo que não estava ali. Só o áudio. Você não entende, menina. Lia respondeu com calma. Eu entendo o suficiente para saber que o senhor não riu à toa. Helena encarou Augusto. Augusto, você roubou um nome? O magnata ficou parado, e então, como um homem que perde a máscara na frente de alguém que finalmente enxerga, ele soltou. Eu roubei uma vida. Silêncio absoluto.
Lia sentiu lágrimas subirem, mas a voz dela saiu firme. Então 1 milhão não era para eu traduzir. Não, Augusto disse, a voz falhando. 1 milhão era para comprar o meu tempo, para manter isso enterrado mais um dia. E aí ele olhou para a janela, como se esperasse ver alguém lá fora, como se a ameaça fosse real e fosse antiga. Eles sabem que você existe, Lia. A menina perguntou. Eles quem? Augusto não respondeu, porque ele ouviu primeiro. Um som curto, clique, como uma mensagem chegando. No celular de Helena, uma notificação apareceu. Vocês leram, agora apaguem. E junto, uma foto. A foto de um leito de hospital. O avô de Lia, Victor, com um homem ao lado de terno preto, sorrindo. Lia soltou um grito mudo. Helena deixou o celular cair. Augusto ficou pálido, como se toda a fortuna dele tivesse virado pó numa respiração. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Lia agarrou a camisa dele com força, como se agarrasse a única coisa sólida no mundo. O que eles querem? Augusto olhou para Lia com olhos cheios de pavor. Eles querem o que eu prometi há muitos anos. Helena gritou desesperada. Augusto, fala! O magnata respirou fundo, como se escolher as palavras pudesse atrasar a morte. Ele sussurrou. O arquivo não é só uma confissão. Ele olhou para o pendrive. É um mapa. Lia sentiu o peito apertar. Mapa de quê? Augusto apertou a mão no próprio peito como se o coração estivesse pesado demais. De onde eu escondi? A última coisa que me mantém vivo. Helena chorava. O que você escondeu, Augusto? Ele encarou Lia, e a frase saiu como sentença. O verdadeiro Valença. Silêncio. Lia arregalou os olhos. O quê? Augusto respirou trêmulo. A carta não termina onde a freira parou. Ele deu um passo para trás, como se a verdade fosse um animal no quarto. Ela termina com uma ordem. Ele olhou para Helena destruído. E com um nome que eu rezei para nunca mais ouvir. Lia sussurrou. Qual nome? Augusto abriu a boca, mas o som do elevador apitou no corredor. Passos, muitos, e uma voz do lado de fora, calma e conhecida demais. Lia! A menina congelou. Era uma voz fraca, uma voz velha, a voz do avô. Lia, abre a porta. Eu voltei. Helena ficou em choque. Augusto ficou imóvel. E Lia, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Vovô! Do lado de fora o homem repetiu doce. Abre, minha neta. Mas por baixo daquela voz havia outra. Um sussurro masculino, bem perto do microfone. Agora, entrega o arquivo. A mão de Lia foi até a maçaneta, e Augusto, tremendo, segurou o pulso dela com força, desesperado. Não abre. Lia olhou para ele, confusa e quebrada. Mas é meu avô! Augusto falou com a voz mais baixa do mundo. Não, Lia. Ele engoliu seco, olhando para a porta como se olhasse para o próprio inferno. Seu avô nunca saiu de onde eu enterrei. A câmera imaginária fecha no rosto de Lia. O coração dela para. Do lado de fora, a voz insiste, agora mais impaciente. Lia, abre. E a maçaneta começa a girar sozinha. Se você chegou até aqui, então já entendeu uma coisa. Isso não era sobre 1 milhão. Era sobre uma verdade enterrada, sobre um nome roubado e sobre uma menina que se tornou a prova viva de algo que nunca deveria ser revelado. A porta começou a abrir, mas a história não termina aqui. Se você quer continuar essa história, se quer ver a verdade terminar de sair das sombras, escreva parte 2 nos comentários e se inscreva no canal. Porque quando a verdade volta para cobrar, ela não bate 2 vezes.